Como é habitual, temos a rubrica da Fisio Torres. Hoje com o Ricardo Cunha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Olá, Bem-vindo. Obrigado. Hoje vamos falar de como descomplicar a lavagem nasal das crianças, porque, obviamente, para alguns pais, certamente, é um ato de algum sofrimento, às vezes, que eles pensam que pode ser, e as crianças também, a primeira reação poderá ser um leve choro, digo eu. É que normalmente os pais têm muita dificuldade, depois vendendo pais para pais, como é óbvio, mas há muitos pais que têm muita dificuldade em ver os seus filhos a chorar e isso, e então tentam às vezes afastar e fazer com que a lavagem nasal fique tipo o último recurso Exatamente. para a criança. Para ver se não é preciso. Para ver se não é preciso chorar, se não vou ver o meu filho a chorar ou a sofrer. Claro. Quando na maior parte das vezes, e desculpa interromper-te, não existe sofrimento associado a esta lavagem nasal, e é isso que vamos fazer, é desmistificar este momento. Sim, e a sensação que a criança tem, todos nós já tivemos quando damos um mergulho no mar e a água entra pelo nariz. É exatamente a mesma coisa. É um bocadinho desconfortável, sim. Sim, mas é controlável. E depois sabe bem, não é? Quando aquilo exato. sai tudo dali. Sim, é um desconforto momentâneo. E isso às vezes aumenta quando percebemos que os nossos pais, ou seja, a criança percebe que os pais normalmente é uma pessoa que lhe provoca coisas agradáveis, não é? Exatamente. Com festas, beijinhos, dá-lhes comida, troca-lhes a fralda, etc. Quando lhes está a fazer uma coisa desagradável. E isso muitas vezes para os pais também é um bocadinho de sofrimento psicológico, porque pensam que estão a fazer, o meu filho agora está a pensar que eu lhe estou a fazer mal. Claro, exatamente. Vai ficar aqui com um trauma para o resto da vida. Claro que sim, mas claro que isso não acontece de todo. Claro. Primeiro, o motivo que leva alguém a ter de fazer uma lavagem nasal. Sim, em termos de sintomatologia, nem sequer é preciso haver sintomas. Há pessoas que fazem lavagem nasal fazem de um hábito a lavagem nasal tal e qual como lavar os dentes. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, de manhã, à tarde, à noite, conforme as famílias assim o achem, pegam numa seringa, normalmente utiliza-se ou o soro fisiológico ou água do mar. O que é que tu aconselhas? Boa. É uma boa pergunta. Exato, eu sou fã da água do mar. Sim, Santa Cruz, água do mar de Santa Cruz. Eu normalmente faço com soro porque é mais acessível. Claro, ou seja, exatamente. temos a questão há marcas como, por exemplo, o Rinomer, passa publicidade, que é com solução hipertónica, com água salgada. O soro fisiológico acaba por ser a opção mais barata, portanto... Claro, está ao alcance de todos. Claro que se eu, se calhar, se morar em Santa Cruz e puder ir ali, se calhar prefiro. Claro, aproveitar uma voltinha à beira-mar para fazer esse exercício. Em termos de relação qualidade-preço, acho que Mas agora com o frio deve custar. O soro fisiológico... pois, a questão do mar, sim. Claro. Mas em termos de qualidade-preço, acho que o soro fisiológico ficamos bem Está entregues. no topo, ok, Sim, pronto. Então, opção número 1, soro fisiológico. Depois, uma seringa. Depois, uma seringa... com a seringa, portanto, enchemos a seringa em termos da quantidade de soro. Às vezes as pessoas têm um bocado de dúvida. Não há propriamente uma quantidade recomendada. Há pais que são muito, isto depois depende de pai para pai, mas são muito quantitativos, gostam muito de saber, meu filho, exatamente. Nesta idade eu devo usar 10 mililitros e devo usar Claro. a sério. É uma questão de bom senso, ou seja, se o meu filho está mais congestionado, eu devo usar uma quantidade maior. Se estiver menos congestionado, não tenho necessidade de usar uma quantidade assim tão grande. E depois, consoante, à medida que nós vamos fazer, portanto, eu depois pego na seringa, encho-a. Normalmente é mais fácil encher até acima e depois, se não utilizar tudo, também não há mal. Não é uma grande perca? Não. E então, depois eu pego na seringa, a parte difícil, entre aspas, ou seja, a parte mais complicada é fazer com que a criança esteja quieta, sossegada. Fazes um burrito de bebê, não é? Assim com a mantinha. Eu normalmente eu pego na criança com o braço que não vou fazer, com a mão que não vou fazer, e depois normalmente com o meu queixo eu controlo a cabeça da criança para ela não fugir para um lado e para o outro. E depois com a seringa meto com a mão seguro normalmente na zona da mandíbula. E com a outra mão ponho no nariz e acaba disto. Normalmente há pais que também, para além da seringa, têm adaptadores
de borracha que se põe no canto, na ponta da seringa, isto para que a criança, às vezes ao tentar fugir, como a seringa é de plástico, aquilo que pode fazer ali um pequeno corte e fazer ali um bocadinho de sangue, claro que não é nada de do outro mundo, mas ainda assim há pais que preferem utilizar isso e percebo. E este é um procedimento normal que qualquer pai pode fazer em casa, não é? Não... Sim. Aconselha fazer na casa de banho ou num sítio que possa se molhar. Claro, exatamente. Vezes, até porque não é à mesa, na cozinha, Exato. antes de jantar. Exato. Ui, também depois perde um bocado depois do do apetite. jantar também às vezes não é agradável. Não é agradável, depois exato. eles podem se engasgar e com a tosse até poderem vomitar o jantar. Claro. Portanto, preferência Barriga com vazia. Barriga vazia, Exatamente. sim. E depois tens duas maneiras de poderes fazer. Ou inclinas a criança para a frente e quando, portanto, colocas o soro, e isto deve ser com uma certa pressão, portanto não muito devagarinho, senão o líquido não tem pressão não sobe e suficiente desce, não é? para chegar cá acima. Portanto, inclinando a criança para a frente, por exemplo, no lavatório da casa de banho ou dentro da banheira. Faça uma certa pressão e o líquido normalmente vai entrar pelo nariz e sair pelo outro. É até sair pela outra narina? O objetivo é aquilo sair tudo. É limpar. Para limpar mesmo. Exatamente. O soro vai sair juntamente com as secreções, normalmente ranho. Portanto, quanto mais ranho tiver a criança, normalmente mais verde sai o soro, a solução. Essa é uma das formas. A outra forma é nós, em vez de inclinarmos a criança para a frente, podermos incliná-la para trás. E depois, quando fazemos isso, qual é a vantagem? É que há aqui um canal que liga o nariz à garganta e que normalmente fica mais recuado, e quando nós inclinamos para a frente ele só limpa as fossas nasais. Quando inclinamos para trás ele consegue limpar a zona que se chama todo o processo. orofaringe, É finalizar que é o a zona processo. mais estrada. Para as pessoas reconhecerem, normalmente é aquele quando nós nos engasgamos quando estamos com a comida e a comida vem para o nariz, é esse canal. É esse canal. Basicamente é limpar É o esse goto, canal. o conhecido goto. Exatamente. Muito bem. A partir de que idade é que é recomendado fazer esta lavagem nasal? A partir de qualquer idade. Depende da necessidade da própria criança, muito não é? da necessidade. E depende depois também, às vezes, também um histórico na família também faz com que os pais possam ter maior necessidade de criar daquilo um hábito. Ou seja, se eu tenho, ou por exemplo, um filho mais velho que já teve muitas bronquiolites, infecções respiratórias, as próprias otites, que está muito relacionado com o acumular de secreções, cá está na orofaringe. Portanto, se eu já tenho um histórico, se calhar é bom eu fazer isto com mais frequência. Ou, por exemplo, o inverno passado o meu filho fez muitas otites. Se calhar durante este inverno é conveniente fazer isto com mais frequência para fazer com que porque normalmente as otites acontecem pela acumulação de secreções na zona da orofaringe, que depois vai para as trompas de Eustáquio, que fica na zona do ouvido médio, e quando aquilo acumula ali, depois infeta e cria uma otite. Claro. Portanto, o segredo é não infectar, não deixar as secreções chegarem lá. Pensar que está tudo ligado aqui pelo nosso nariz. Está tudo ligado. E então depois, ou seja, se nós limparmos com mais frequência, se aquela criança já um inverno passado já teve alguma predisposição, seja por isso, seja por quando vai para a natação, por exemplo, por isso acumula ali um bocadinho mais, se calhar o conveniente é mesmo fazer isso com mais frequência e fazer desse um hábito. Porque as crianças, ao início, começámos por falar da questão do choro e das crianças serem desconfortáveis, ficarem desconfortáveis quando se faz isso. Quando se torna um hábito, deixa de ser desconfortável. Claro, já são elas a querer fazer. Normalmente, Exato. a partir de um bocadinho mais velhos, 3, 4 anos, elas já começam a fazer sozinhas. Portanto, se criarmos... E é um bom hábito. Se induzirmos esse hábito, é ótimo, e já não vai haver aquele sofrimento que os pais às vezes relatam. Até fiquei a respirar melhor agora. Ainda bem, e ainda não fizeste uma lavagem nasal. Só para terminar, contraindicações. Existe alguma ou não há nenhuma contraindicação para que se faça esta lavagem nasal? Não, contraindicações, não há contraindicações. Isto eu pergunto absolutas. isto porque há sempre quem esteja à procura de um defeito para uma solução que nós estamos a encontrar. Só por isso. Muitas das vezes há a questão, cá está, as crianças, principalmente os pais que têm crianças que fazem otites com muita frequência, muitas das vezes têm um bocado de receio e há um bocadinho ficam um bocadinho de pé atrás, porque pensam que se há acumulação de líquido naquela zona, depois aquilo vai infectar. Mas normalmente até é o contrário, ou seja, quanto mais ranho houver dentro das vias aéreas superiores, maior a probabilidade de aquilo acontecer. Portanto, essas pessoas até têm que fazer mais vezes e fazer com mais frequência
para que aquilo não aconteça. Claro que não vou fazer aquilo em fase aguda, em que a criança está com febre e com uma otite instalada, não vou fazer isso. Vai estar indisposta logo por natureza. Há que ser prudente. Sim, acima de tudo, pensar na lavagem nasal como um meio preventivo, mais do que um tratamento em si, uma prevenção. E portanto, o ter sempre à disposição a questão do soro e sempre das seringas e aprender como fazer é a maneira mais fácil e mais segura de não haver problemas depois mais à frente por a criança não gostar muito ou ficar traumatizada. Ensino-esse que vocês também podem dar na Fisiotorres, não é? Sim, nós normalmente quando as crianças vão até à Fisiotorres normalmente por infecções respiratórias ou mesmo tratamento por prevenção nas otites, o que nós fazemos é precisamente depois ensinar os pais a fazer isso, descomplicar um bocadinho. Normalmente nós até temos kits de lavagem nasal em que o kit já vem tudo preparadinho, já vem tudo pronto e depois é reutilizável, a pessoa pode utilizar em casa. E normalmente as pessoas, depois de ensinarem, nós muitas vezes até estimulamos a que ela faça à nossa frente para nós também corrigirmos erros. Para ter a certeza que está tudo ok. Para ter a certeza que vai ser feita corretamente. E depois disso é uma questão de habituação e força nisso. Claro que sim.